Bem, eu sou Marcos Batista da Estação Rio, do Caminho da Graça. A minha expectativa, eu acho que é de todo mundo aqui, é a certeza de que está havendo um movimento, uma ebulição, uma coisa silenciosa. A igreja está num novo momento, um momento de liberdade, de volta ao Evangelho, voltando a ser igreja de fato, se desacorrentando de dogmas. E a minha grande expectativa é que esse evento seja um start em busca dessa liberdade, da vivência do Evangelho puro e simples. Um momento assim que a gente tem vivido de desconstrução de tudo aquilo o qual a gente aprendeu, e a gente tem construído em Cristo todas as coisas. Isso tem sido tempo assim especial para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha, para a vida daquelas pessoas o qual o Senhor tem dado a oportunidade da gente estar ministrando o coração. Meu nome é Josildo, eu venho de São Paulo e a minha expectativa é que encontremos aqui uma realidade de uma nova dimensão, de um trabalho que glorifique a Deus, que dê uma satisfação e que saiamos desse trauma que estamos vivendo em termos de igreja nos dias atuais. Tá, meu nome é João Bezerra, eu estou vindo de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, e a expectativa minha em participar desse evento é com o coração assim cheio de alegria por um evento que tem a proposta, como esse evento tem a proposta, de trazer para a igreja uma alternativa a tudo que a gente tem visto. Estou com meu coração aberto para receber e ao mesmo tempo para ser desafiado, e orando para que as pessoas que vieram a esse evento sejam desafiadas para terem uma vida de caminhada com o Senhor, na graça, nesse caminho que Pastor Caio tem a propor para nós. Uma alegria estar aqui, muita alegria participar desse evento. Olá, meu nome é Marcelo, sou do Caminho em Santos e estamos alimentando a expectativa de conseguir aglutinar gente do país inteiro, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E todas essas regiões serem abençoadas com estações do Caminho da Graça, porque muita gente está precisando de conhecer o Jesus dos Evangelhos. Não o Jesus da caricatura que só oprimiu tanta gente. Essa é a nossa oração hoje aqui. Obrigado. Bom, meu nome é Felipe Mendes, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Minha expectativa para o congresso é estar ouvindo aí a palavra, estar podendo entender o espírito da caminhada do Evangelho simples, sem precisar de muita lei, sem muita barganha, e também poder estar levando isso para minha cidade, que em breve a gente vai estar começando a estação do caminho lá. Bom, meu nome é Rosenberg, nós vemos esse encontro para ouvirmos mais da palavra de Deus e aumentar também todo o nosso conhecimento através das palavras do reverendo Caio Fábio. Exatamente, e também em busca de autoconhecimento também. Meu nome é Paula, sou de Anápolis e vim para conhecer um pouco da palavra, principalmente com um tema relacionado à graça, porque eu creio que nós estamos aqui pela graça, vivemos pela graça e conhecemos Jesus pela graça. E esse tema sempre me atrai, por isso que eu estou aqui. Nós vamos ler no capítulo 24. Lucas 24. É um texto que nos conta que Jesus ressuscitou de manhã cedo, alta madrugada. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e algumas outras mulheres viram e confirmaram a visão que tinham tido. E essa informação tinha chegado ao grupo dos apóstolos. Foi essa informação que fez Pedro e João correrem juntos, saindo do lugar onde estavam, para a tumba onde Jesus tinha sido sepultado. E como João era mais jovem, chegou antes, correu mais, e o testemunho que ele dá no evangelho dele é que ele chegou e ele viu os lençóis como haviam sido deixados. Pedro, que chegou depois, também viu e diz lá, e creu. Ambos viram e creram,
porque os lençóis tinham sido atravessados. Não era apenas o movimento de um ser cataléptico que acorda depois de 3 dias de catatonia e aí sai desesperado, conforme o mito do Sérgio Cardoso, que acordou no caixão e sai tentando rasgar o pano que o envolvia. Ou seja, não havia esse estresse do desespero no pano. E foi isso que os fez ver e crer. Foi essa sutileza da travessia multidimensional. De modo que aquilo ficou oco. E aquela oquidão era em si sobrenatural e chocante. Tão chocante quanto o fato do corpo não estar lá, porque o corpo podia não estar lá e não ter sido chocante. Bastava que os lençóis estivessem todos revirados, rasgados, panificados pelo acordado zumbi. Mas como eles tinham sido atravessados, como havia uma ordem inumana naquilo ali, João que chegou, olhou, viu e creu. E ainda havia um detalhe sutil, de que o lenço que estivera sobre a face de Jesus tinha sido colocado delicadamente num lugar à parte. E aí Pedro chega na carreira ofegante, também olha e crê. O prosseguimento do texto é o que nós vamos ler agora, que começa no verso 13, que é o final daquele dia, ao pôr do sol, ao cair da tarde, que é um momento nostálgico, é um momento de muitos poetas, é um momento de determinada reflexão para muita gente. Eu, por exemplo, me lembro que desde menino o cair da tarde me era um cenário de evocação de uma melancolia inexplicável. Deixou de ser depois de muito tempo. Mas desde 7 anos de idade eu me lembro perguntando aos meus primos, que pareciam tão normais quando o sol se punha, e eu me sentia tão melancolicamente saudoso de uma coisa que eu não sabia o que era, que eu me lembro de mais de uma vez lhes ter perguntado se eles não sentiam aquela coisa que eu sentia. Eles estão assim, no fim do dia e do pior dos dias, porque o que aconteceu com esses homens é uma das experiências humanas mais traumáticas que se pode ter, que é aquela de você se abrir ao extremo, não ter mais o que não abrir. E não ter mais o que não abrir significa abrir-se para Deus sem reservas e de uma maneira absolutamente louca. Porque o que nós não percebemos, por causa do nosso distanciamento no tempo, por causa da carolice, da religião, da beatificação do cristianismo e das histórias cristãs, e também por uma ignorância histórica enorme, que não nos permite discernir o significado de cada personagem daquele que aparece no Evangelho, como alguns deles eram pessoas escandalosas, como foram apanhadas por Jesus de modo ilustrativo justamente para chocar, como existe uma intencionalidade revolucionária no Evangelho o tempo todo, e como a gente não conhece o significado daqueles partidos, daquelas pessoas e daquelas representações. Parece uma coisa assim, sabe? Gente encontrando gente, vai ser muito significado. Só que discernir o significado daquele momento histórico, não só existencial, mas do que o circunscrevia, é fundamental para nós nos entendermos agora, hoje, neste dia. Porque muitos de nós viemos aqui e já experimentamos no coração os sentimentos que esses homens conheceram e experimentaram. E eu vou explicar a vocês por quê. O
texto é Lucas 24, do verso 13 em diante. Eu vou tomar a liberdade de ir contando a história. Quem quiser ler, a maioria já conhece. Mas o fato é que eles estão se dirigindo a uma cidade chamada Emaús, que se posicionava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, na direção do mar Mediterrâneo, onde hoje é Tel Aviv, que coincidentemente é também o lugar onde o sol se põe em Israel. É o lugar do poente. Por isso é que se diz que eles estão saindo ao pôr do sol, porque não é só um horário, é um cenário também. E é mais do que um cenário só físico, é um cenário existencial, é um cenário psicológico, é um cenário profundamente humano, porque o cenário descreve exatamente o que está acontecendo dentro deles. E eles saem de Jerusalém, e o texto diz que o nome de um é Cleopas, o nome do outro não é mencionado, e que eles vão andando e caminhando e discutindo e conversando. Eles tinham feito parte do grupo que havia acompanhado a Jesus durante muito tempo. Existe a suspeição até de um certo parentesco desse outro indivíduo não mencionado com uma pessoa da família de Jesus, conforme algumas tradições irrelevantes em qualquer caso. O fato é que era gente que tinha aberto tudo. Gente que tinha deixado pai, mãe, amigos, negócios, empresas, sonhos, expectativas, ambições, amores, desejos, poderes, largado tudo. Desde o que tinha largado pouco, porque pouco era o que tinha, mas quando tudo que a gente tem é pouco, o pouco para nós é tudo. Então, largou o seu tudo pequeno, como aquele que largou o seu tudo grande, como Mateus, que era um dos homens mais influentes da cidade inteira, como coletor de impostos, era um dos homens mais ricos da região, mas que também fez a opção de largar e ir. E se a gente pensar bem, para os nossos padrões modernos, é absolutamente louco. Nós somos tão politicamente corretos que o Evangelho nos choca de cabo a rabo, nos choca tanto que a gente prefere pensar que aquela maluquice só foi cometida porque Deus estava encarnado ali. Do contrário, não é para se cometer aquilo nunca mais na vida. Ou seja, o Evangelho é tão contrário à nossa comodidade, à nossa acomodação, que a gente prefere prendê-lo nas páginas da Escritura do que trazê-lo no cotidiano da nossa existência, porque ele é insuportável na mobilidade dele, no chamado permanente à consciência, a todas essas coisas, e sobretudo, em alguns casos, a rupturas, a cortes, a deixar, a cortar cordões umbilicais, a virar homem. Até para casar na Bíblia você deixa alguma coisa, deixa pai, deixa mãe, e para virar gente em Deus a gente deixa, vai deixando. É um processo que Jesus chamou de morte, mas que de fato é vida. E eles estavam vivendo esse processo, e vivendo esse processo no meio de uma ambiguidade enorme. Porque o primeiro problema foi ter que reconhecer que naquele rapaz de 30 anos de idade, que tinha uma cara como a tua, como a minha, mais bonita, mais feia, mais exótica, ou mais normal, a gente não sabe qual era, mas ele era só um rapaz de 30 anos de idade, que carregava etariamente nenhum poder de impressionar ou de se fazer respeitar, porque era jovem demais para ter lugar entre os anciãos, que eram os sábios, que carregavam a respeitabilidade rabínica e de todas as sabedorias que Israel ouvia. Então, de fato, a gente está diante de uma anomalia.
de um homem de 30 anos de idade que aparece e que começa a dizer coisas e a confrontar de Moisés a qualquer um que, tendo sido mal interpretado ou tendo ficado obsoleto, para ele tinha se tornado coisa do passado. Porque ele ainda vai chocando muito mais e vai dizendo que ele é a encarnação de todos os sonhos, de todas as promessas, de todas as profecias, de que todos os pombinhos imolados, todos os cordeirinhos, todos os cabritinhos, todos os bodes, todos os bezerros, todas as ofertas, todas as tentativas de agradar a Deus, todos os ritos, todos os cultos, todas as leis, todas as coisas, todos os sonhos, todas as profecias se encarnavam nele. E você imagina o que é para um homem que não tem nem a coragem de pronunciar o nome de Deus, porque é um nome tão santo que eles não pronunciavam, e quando pronunciavam sem determinadas letras para não caracterizar a nomenclatura, porque Deus é mistério puro e santo. De repente chega alguém com cara, com altura, com corpo, com tamanho, com voz, com timbre, e se apresenta como Deus. E vai se apresentando, ele não chega dizendo, olha, eu sou Deus, mas ele vai se comportando como Deus. Vai se comportando quando perdoa como Deus. Vai se comportando quando cura como Deus. Vai se comportando quando faz o que quer como Deus. Quando chama quem quer como Deus. Quando escolhe antagônicos para fazerem parte do mesmo projeto. Quando chama inimigos para se reconciliarem num sonho que é a realidade do reino. Quando vai desconsiderando homens e mulheres, castas, escravos, realezas ou pessoas consideradas de reputação elevada e coloca todos eles debaixo de um mesmo caminho e de um mesmo modo de vida. Por isso é que a mulher do irmão de leite de Herodes é uma daquelas que o servem no caminho, juntamente com sua mãe, com Madalena, com Salomé e com tantas outras. Porque ele vai do pobre ao mais rico, ele transita do lugar mais impuro, mais nojento, mais abominável, um cemitério gentil, em Gadara, no mesmo dia, para a casa do chefe da sinagoga, para a casa de Jairo, e ressuscita a sua filha, sem ficar 7 dias se purificando em água, sem cumprir rituais nenhum, com aquela liberdade que só Deus tem. É à medida em que ele vai caminhando como Deus, sem em momento algum fazer o discurso de Deus para si mesmo, é que os discípulos vão começando a ver que Deus está presente entre eles, que transcende um profeta, que transcende qualquer coisa. Ele apazigua ventos e ondas, aí suscita uma questão. Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Mas quando ele anda sobre as águas, ele já não suscita uma questão, ele gera uma afirmação. Este verdadeiramente é o Filho de Deus, disseram eles ajoelhados. Quando ele fascina, o fascínio dele deixa o indivíduo entre a vontade de nunca mais deixar de estar com ele e o desejo suicida de se afastar dele por não suportar ser quem é na presença dele, como foi o caso de Pedro, que se agarra a ele o afastando. Que tipo dá um abraço de tamanduá dizendo não te deixe de modo algum, enquanto contraditoriamente diz afasta-te de mim porque eu sou um pecador, mas fica sabendo que eu não te largo nunca mais. É o tipo de suscitamento que ele vai gerando nas pessoas à medida em que o caminho vai acontecendo. Acontece que esses homens que vão tendo essa revelação gradual
paulatina, até o ponto dela se transformar em verbal. Não sei se vocês percebem a pedagogia silente, calma de Jesus o tempo todo com aqueles discípulos. João Batista deu testemunho dele, ele não deu testemunho de si mesmo, jamais. João teve que dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e recomendar a alguns discípulos que o seguissem. Mas quem o seguiu não ouviu dele um muito prazer: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre disse: é outro que dá testemunho de mim, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é meu Pai. Se vocês não creem em mim, pelo que eu sou, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele tem liberdade de dizer: porque eu e o Pai somos um. É igualzinho. Então esses homens vão e chegam ao ponto, num determinado momento, também no caminho. Porque se você lê os evangelhos, especialmente o de Marcos, você vai notar que quase tudo quanto acontece em Marcos acontece com a palavra, ou a terminologia, ou a significação do caminhante, do hebreu, do andante, do errante, do cruzador de fronteiras. Marcos, por exemplo, chega a ser repetitivo com: e atravessou para as regiões tais, e cruzou a fronteira tal, e deixando o lugar tal, foi para o lugar tal. Ele está sempre cruzando, e a palavra hebreu, vocês todos já aprenderam, vem da raiz da palavra, que significa aquele que cruza, que anda, que não se satisfaz com fronteiras nem com limites, que aceita um chamado à crescência permanente, é o desinstalado existencialmente, ainda que more no mesmo lugar da infância até a morte, pode ser ainda assim um hebreu existencial, porque o caminho do hebreu não é feito de uma geografia externa, mas de uma capacidade interior de renovar a sua mente todos os dias. Esses homens um dia no caminho na direção de Cesareia de Filipe, lá Mateus capítulo 16 nos diz, já depois de terem feito todas essas confissões anteriores, que vão da perplexidade que já confessa o divino, até a afirmação que já o declara como filho de Deus, há um determinado momento, situação na qual, no caminho para uma região pagã, que era Cesareia de Filipe, por isso a cidade tinha esse nome, porque era dedicada a César, imperador, César. E César não era um imperador qualquer, um imperador que carregava, chamava para si papéis e prerrogativas de divindade. Para a mente de um judeu tradicional, era como você ir visitar o trono do abominável da desolação. Tanto é que não havia população judaica lá morando no lugar, porque era um lugar repugnante, abominável. Como não havia quase nunca uma população judaica estabelecida ali, porque vocês lembram que lá no livro de Josué, aquela parte da terra tocou a uma banda da tribo de Dan, lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e lá está dito que eles nunca conseguiram de todo desinstalar os povos pagãos que viviam no lugar, de modo que o paganismo sempre prevaleceu ali, e foi um lugar ideal que Herodes Filipe encontrou para construir uma cidade bajulante, uma cidade que era uma puxação de saco político para o César, o imperador, chamando de Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipai, porque ele tinha que botar o nome dele também no negócio, como todo bom político bota em qualquer placa, né? Realização de Filipe em homenagem a César. Mas o lugar era tão pagão que havia altares e nichos dedicados a todas as formas de deuses. E eles estão saindo da Galileia dos gentios e andando na direção norte, na direção hoje do Líbano. No caminho para lá,
enquanto eles vão andando e conversando sobre muitas coisas, Jesus vira-se para eles e lhes faz a seguinte pergunta: o que dizem as multidões que eu sou? Aí eles começam a dizer: ó, tem um papo rolando aí de que você é João Batista, que ressuscitou de entre os mortos, por isso em ti operam poderes miraculosos, como ressuscitar mortos e coisas do gênero. Ficava difícil explicar como é que os dois tinham sido contemporâneos, mas agora João Batista estava encarnado nele, né? Mas tem outros que dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, ou algum dos profetas que voltou. E ele lhes perguntou: mas vós, o que dizeis, ou quem dizeis que eu sou? Ele em momento algum antecipa nada a eles antes que eles tenham um coração para discerni-lo e dizer quem ele é. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele faz uma afirmação que a gente não leva a sério, e ela é fundamental, porque ela não divide mais o mundo entre sábios e incultos, entre inteligentes e burros, entre QIs elevados e retardados, porque relativiza toda a capacidade mental, intelectual, filosófica, teológica, humana, perceptiva, quando diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque essa revelação aqui não procede de carne nem de sangue. Não existe nada num ser humano que seja capaz de ver o que tu viste. Não existe nenhuma mente e nenhuma produção do ser a capacidade de dizer que quem está em pé aqui diante de ti é o Cristo, e dizer que ele era o Cristo na consciência judaica significava dizer que o Senhor, o Emanuel, prometido desde Isaías, tinha virado Deus conosco. Então Jesus mesmo reconhece que é impossível que um homem de si mesmo, com a sua mente, com as suas elaborações, com os seus orgulhos, com os seus preconceitos, com as suas petições, com tudo mais, sendo contemporâneo dele, ainda assim pudesse de si mesmo reconhecê-lo como Deus, a menos que o Pai Celeste revelasse isso, porque as impossibilidades eram totais. A gente tem dificuldade de reconhecer o dom de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer o talento de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a beleza de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a inteligência de um outro. Pelo amor de Deus! Chegar e olhar para um garoto de 30 anos e dizer: Emanuel, Deus conosco, ou Deus te revela, ou você enlouqueceu e surtou. Total. Acontece que esses homens, e aí que eu quero chegar, que tinham tido essa revelação, essa ficha divina tinha caído neles, e tinham essa certeza inteira de que eles estavam seguindo o verdadeiro. Apesar desse discernimento sobre Jesus, apesar desse amor, dessa paixão sobre ele, acerca dele, eles não tinham ainda deixado todo o arcabouço institucional, religioso, de pensamento escatológico sobre o Messias, pensamento sobre o significado de Israel como nação, um pensamento forjado durante anos, especialmente desde o cativeiro em Babilônia, pelos grandes pensadores de Israel começaram a surgir justamente no exílio, e que falavam já desse reino de Deus que um dia viria à terra. Esperança messiânica cresceu muito nesse período. Naquele período intertestamental entre o Velho e o Novo Testamento, de 400 anos, apareceram muitos messias, muitos candidatos a salvadores. E durante esse processo, muitas teologias foram escritas, muitas tradições foram estabelecidas, e com o passar do tempo, as gerações vão confundindo a revelação com a tradição.
Porque quem estava vivo quando a tradição ainda não era tradição, era apenas uma elaboração, sabe fazer diferença entre uma coisa e outra. Mas quem já nasce numa geração posterior, a tendência é já abraçar o pacote inteiro, como uma coisa só. E esses homens não estavam livres disso. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem André, nem Bartolomeu, nem Tomé, nem Judas, especialmente Judas, nenhum deles estava livre da estrutura teológica, escatológica, que eles tinham aprendido sobre o significado da chegada do Messias a Israel e o que aconteceria. E o extraordinário, gente, presta atenção nisso, por favor, é que eles ouviram da boca de Jesus a desconstrução da ideia do Messias de Israel o tempo todo. O Messias de Israel chega como rei. O Messias que ele diz que é manso e humilde de coração, nasce numa manjedoura. O Messias de Israel chega e toma o poder dos ímpios. Ele chega e manda amar igualmente a todos os homens e tratar o inimigo de uma maneira inconcebível. O Messias de Israel, ele sabe fazer jihad, guerra santa. Ele tem visão política. Para ele, o reino de Deus e o reino do mundo são uma coisa só. Como até hoje em Israel, quem é religioso, política e Deus continua uma coisa só. Como entre os muçulmanos islâmicos, isso se estabeleceu como bloco monolítico. Estava na cabeça deles também. Revelando a nós uma coisa: você pode crer em Jesus, amar Jesus, adorar Jesus, dizer que é de Jesus, seguir a Jesus, e ainda assim fazer isso, subjazendo em você uma infraestrutura que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Enquanto você se oferece a morrer por Jesus, a pregar por Jesus, a parar gente que está expulsando demônio em nome de Jesus, mas só porque não segue com o seu grupo, você quer fazer parar, quer fazer descer fogo do céu para queimar quem, na tua ideia, não acolheu Jesus direito, está todo comprometido, raivosamente enfurecido, pitbullzadamente devocional para com Deus. Enquanto Jesus vai desconstruindo a própria ideia do Messias de Israel diante deles, dizendo: tal não é assim entre vós, não é assim, não é assim, o reino é assim, e tudo que ele diz que o reino é tudo quanto os rabinos de Israel jamais sonharam que o Messias em vindo diria que fosse. Ora, Jesus chegou mesmo a dizer que iria a Jerusalém ser açoitado, humilhado, morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, mas o auto-engano e a vedação psicológica e a censura de percepção que eles fizeram, movida pelo ideal da construção que tinha sido dada a eles como legado histórico durante séculos e séculos e séculos, acerca de um Messias que ia chegar em Jerusalém e dominar tudo, que mesmo Jesus dizendo com a própria boca o que ia acontecer, o Evangelho repete 3 vezes que isto todavia não lhes era compreendido. Imagina o poder que a religião tem. Está seguindo a Jesus mesmo, já caiu a ficha, olha, o pior já tinha acontecido, que é poder dizer: você é Deus. Mas ainda assim, a estrutura e o arcabouço da construção do Cristo imaginário, produto de homens e das suas tradições, e as expectativas nacionalistas, e as ideologias, e as confissões seculares, e os compromissos fraternos, e as misturas disso tudo, com amarguras pessoais, com raiva de romano, com raiva de opressor, com raiva de quem me faz me sentir mal, tudo isso misturado cria um caldo
modo que nem Jesus dizendo que não é assim, eles conseguem entender e ainda prosseguem para Jerusalém com alto engano de que o chega lá e o sinédrio ia se curvar e Jesus ia fazer milagres estrondosos, ia dizer palavras maravilhosas e era óbvio que todo mundo iria aceitar. E eles queriam um lugar no reino de Deus, não um reino dentro do coração e nem tampouco transcendental. Reino de Deus para eles ia acontecer na terra, ali em Jerusalém, quando eles chegassem lá. Aquele pedido da mãezinha de Tiago: quando chegar o teu reino, permite que meu filho, se um de um lado, se assim de outro, o Tiaguinho aqui, Joãozinho ali. Não era na Nova Jerusalém, não, era em Jerusalém da terra. Porque essa era a cabeça deles. Por mais que Jesus dissesse, o meu reino não é deste mundo. Mas o reino deles era deste mundo. Eles queriam um Deus que fosse Deus para eles reinarem neste mundo. E não para eles servirem neste mundo. E não para eles se diluírem nesse mundo. E não para eles morrerem nesse mundo gerando vida. E não para eles se darem nesse mundo. Jesus, de um lado, está definido: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, esse Cristo que de um lado é confessado como tal, que é objeto da revelação divina, não dissolve ainda dentro deles o arcabouço religioso de anos e anos e anos de construção. Aí quando Jesus chega em Jerusalém e acontece a tragédia inteira, e acontece da maneira mais patética possível para quem tinha uma construção e uma idealização messiânica como aqueles tinham. Porque é de um impotente, levado para lá, levado para cá, briga com ele, bota a camisa na mão, veste os calhados, faz do cara um palhaço, e tira a roupa dele, e vai. É um show bizarro. E ele ali passivo, aparentemente pateticamente passivo, não abre a sua boca, não se defende, não dá nem uma filosofada com Pilatos, explicando o que é verdade, não diz nada, só diz: tu dizes, vem de ti, é a tua boca que fala. Aí ele morre, todo mundo foge. Quem é que vai morrer por uma ilusão? Ainda que seja a ilusão mais apaixonante do mundo, ainda que você tenha que chorar sozinho o resto da sua vida e dizer: uma pena que não era verdade, mas eu amei aquele homem de todo o meu coração. É uma pena que não tenha sido verdade, porque eu amei ele de todo o meu coração. Aí foge um para cá, foge outro para lá, vai aquela história inteira, fica apenas a instintualidade apaixonada das mulheres, ao pé da cruz, cuidando dele, até porque mulher não é ameaça para soldado, soldado é que é ameaça para mulher. E aí elas correm o risco de viverem o seu amor até o fim, ainda que seja só para fazer o defunto cheirar bem. Esse é o espírito desse texto aqui que a gente vai ler agora, tá bom? Não que adianta ler o texto sem entender o que está acontecendo. Aí vira todo mundo evangélico. Lê, não entende nunca o que está dito. Nunca. Então, os cansados têm liberdade para ir para o quarto dormir, porque eu nem comecei a pregar ainda. E eu espero que o nome de ninguém aqui seja Eutico. E nem fique perto da janela. Nesse caso, eu te aconselho a ficar lá atrás, perto da parede, tira um cochilo gostoso. Porque a gente veio aqui para coisa séria, meus irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a morte, a tragédia inteira daquele fim de semana.
Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, porque não era uma coisa amena, eles não só lembravam um ao outro e narravam histórias, mas eles tinham desavenças, discutiam. Sentimentos aqui estão todos revirados. Tem gente que quando sofre uma decepção entra em silêncio. Tem gente que quando tem uma decepção grita, fica raivoso, quer matar Deus se puder. E aí eles vão conversando e discutindo. Enquanto isso, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso era uma hora em que quem cresce no Cristo da elaboração da religião não veria o Jesus ressuscitado de entre os mortos. Quem cresce no Cristo da religião teria que carregar um defunto. E a intoxicação é tão grande que a discussão deles, aqui adiante se diz qual é, e eu vou antecipá-la. Eles iam discutindo, à medida que caminhavam, sobre Jesus o Nazareno, poderoso em palavras e obras, e que eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E foram contando para o próprio Jesus o que eles vinham discutindo entre eles. E ainda entra uma história que é menos forte do que a descrença e a frustração e a desromantização de Jesus no coração deles. Porque eles ainda dizem, é bem verdade que hoje de manhã algumas mulheres foram ao túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Agora, vocês imaginem a conversa desses dois sobre essas mulheres, né? Mas não dá para crer, cara, não dá. Vamos parar com isso. Você crê, não dá. Madalena, não dá para crer. Você não lembra dela? 2 anos atrás a mulher tinha 7 demônios, não sabia o que falava, ela surtou, sabe lá, vão discutindo, tudo bem, foram lá, mas não dá. Mas aí eu disse, mas escuta, mas e Pedro e João que foram ao túmulo e viram a exatidão do que disseram as mulheres. A exatidão, que era aquela ordem, aquela coisa, tudo que mulher observa, né? Verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Aí o outro diz, mas não viram ele. Viram? Não viram. Viram? Não viram. Aí estão discutindo e caminhando. Aí, de repente, alguém chega e diz, isso não vale a pena mesmo, porque já acabou, morreu. Não valeu a pena. Enquanto eles estão aqui conversando e discutindo, que o próprio Jesus vem, se aproxima, mas os seus olhos estão impedidos de o reconhecer, porque quando você fixa determinados padrões de Deus, ou de qualquer coisa, até de certos Jesuses, na sua mente, pelo amor de Deus, a dificuldade que dá para reconhecer o Jesus do Evangelho é horrível. É por isso que é mais fácil ver pagãos discernirem com muita rapidez a Jesus do que gente condicionada há tantos anos. É por isso que fariseus, escribas e teólogos tiveram que ouvir Jesus dizer que publicanos, meretrizes e pecadores os precedem no reino dos céus. Porque toda essa presunção de saber, de ter, gera uma construção que estabelece um ídolo, uma imagem, uma fixação, uma determinação, que pode ser até feita em nome de Deus e de Jesus, ou do Messias ou do Cristo, mas é uma construção tão poderosa que às vezes deixa os olhos da gente impedidos de o reconhecer.
Aí o indivíduo lê, não entende nada, ouve, não entende nada. Aquela coisa está fixada ali dentro, de uma forma horrorosa. Apesar de que eu poderia dizer a vocês tantas coisas bonitinhas sobre os seus olhos estavam, porém, impedidos de o reconhecer, que vai desde essa afirmação básica e simples que eu fiz, até psicologizações de outro nível, e a aparição dele de maneira transcircunstancial, para além de todas as marcas que o tempo e a vida imprimem em nós, com uma força imensa que nós mesmos não conseguimos perceber. Ou, se você quiser, o próprio fato de que enquanto o coração não se abrisse para a fé, os olhos não veriam o que os olhos já viam. Mas não é o caso. Eu só quero dizer que os olhos estavam impedidos de o reconhecer e que na base disso tinha um auto-engano, uma construção, tinha um mito, tinha um Cristo elaborado, tinha uma produção religiosa. Aí vem Jesus e entra no caminho desses caras que tinham andado com ele e que agora estão andando no caminho do ocaso, do pôr do sol, da não esperança, falando do ocaso da esperança, falando do pôr do sol do Evangelho, falando de como tinha sido bom enquanto tinha sido verdade. E de repente são visitados na sua desesperança e na prisão mental na qual se tinham postos por esse viajante que não precisa outra vez se apresentar em nenhuma chegada. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus, é que ele não chega se apresentando nunca. É como aquele cego que tem que dizer, não sei quem é, eu só sei que me abriu os olhos, não sei o nome, fala, não sei o nome, não sei nada, só sei que eu era cego e agora vejo, é só lá na frente que o cara vai saber o nome, vai se curvar e vai adorar. Porque frequentemente a experiência de Deus começa no nosso coração antes do nome de Deus ser aprendido pela nossa mente. Frequentemente, sempre eu diria, o trabalho de Deus começa na nossa inconsciência antes de poder se transformar em alguma consciência em nós. Aí eles estão aqui caminhando e Jesus entra nesse estado de coisas na vida deles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? O interessante é que não é nem o que é isso, né? Mas que negócio é esse? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando? Isso é uma coisa que está fixada. É uma preocupação, até estranho, porque não devia nem ser uma preocupação, já devia ser uma ocupação, porque já não era pré, era pós, né? Já tinha acontecido. Mas a mente humana é tão extraordinariamente preocupada que ela se preocupa até com o que ela já não pode mais resolver, com o passado. O que é isso de que ides preocupados, tratando? Tratar é um negócio muito sério, para o bem ou para o mal. É uma dedicação a uma coisa, à medida em que vocês caminham. O que é isso? Aí é que vem aquela história: tu és único, que tendo estado em Israel, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Aí Jesus lhes diz: quais? Não estou sabendo. Será que aconteceu alguma coisa depois que eu ressuscitei de entre os mortos? Que eu não fiquei sabendo. Quais? Conta para mim. Eles vieram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, nananã. Aí Jesus deixou de contar a história inteira, a coisa toda. Aí disse: ó, nécios, que é literalmente turvados, embotados, nublados de entendimento, misturados. Que de um lado tem um Cristo que eles dizem: tu és o Cristo, Filho de Deus, ao qual agora eles choram
dizendo que pena que não era, porque bem que podia ser, tinha tudo para ser. Mas do outro lado tem essa estrutura inteira montada, que turva, que embota, que antecipa preconceitos, que transforma o testemunho mais sincero de uma mulher num nervosismo não crível e relativizado, que faz com que mesmo a percepção dos incrédulos, como Pedro e João, na exatidão do percebido, não tenha significado, porque tem uma outra coisa instalada na alma que desromantizou o coração inteiro. Quais são essas últimas notícias? E aí, depois de ouvir, ele diz: honestos, nublados de entendimento e de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E começando de Moisés, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E lhes disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E lhes abriu o entendimento. Eu posso imaginar essa conversa dele pegando a Bíblia inteira, a Escritura, se mostrando tudo para eles. Olha só, esse sanguezinho que vestiu aqui Adão e Eva, é porque o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Foi lá que Pedro aprendeu isso, e João também. Eu mostrando cada coisa. Olha essa promessa, olha como é que foi, olha por que o filho é Isaac. Vai contando. Olha Moisés, como diz que vem um sucessor. Olha como ele diz que quem quiser ser justificado tem que viver na perfeição. Só para mostrar a imperfeição de vocês, mas eu sou o cumprimento de todas estas coisas. Olha o sonho de Isaías. Isto aqui foi agora, isto aqui será adiante. Esperem, que tudo vai se cumprir. E vai mostrando, mostrando, mostrando. De repente, a nuvem sai e o entendimento se abre e eles veem que Jesus é a chave hermenêutica interpretativa para eles compreenderem toda a Escritura, e mais do que isso, que em Cristo todas as outras coisas tinham mergulhado em obsolescência, porque ele era a consumação e a encarnação e a finalização de todas as coisas. O entendimento se abre. E eles primeiro têm o entendimento aberto para compreender a Escritura. Aí o coração deles vai ardendo, né? Imagina só. O cara vai... Mas ainda não tinham visto que era ele. Podia ser só o mais iluminado dos homens, uma visita de Melquisedeque. Já tinham compreendido a Escritura. E aí disseram: olha, é tarde. E para nós o dia só está começando. Porque um dia como o de hoje era um dia que a gente queria que não tivesse havido, e um pôr de sol como o de hoje é o que a gente quer que seja o amanhecer da nossa vida inteira. Fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E quando partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. É interessante que o entendimento deles para compreender as Escrituras acontece antes deles reconhecerem Jesus. Primeiro surge o entendimento. E a hora deles reconhecerem a Jesus não é na hora em que Jesus vem falando tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Devia ter sido obviamente naquela hora. Especialmente para nós que somos pessoas que o tempo todo... Esqueci de desligar esse negócio. Somos pessoas que o tempo todo da nossa vida
fomos educados a pensar que Deus só fala com a gente através da Escritura. Se o indivíduo não chegar atrás de um púlpito, não só da Escritura, mas tem que ter esse aparato aqui para Deus falar também, né? Porque fora desse aparato aqui, Deus fica mudo. Ou então, tudo que ele fala é besteira. Mas quando se vem aqui para trás desse lugar, chega essa hora de mediunidade, aí tudo vira extraordinário, porque Deus pode estar gritando e ninguém ouve se alguém não disser assim diz o Senhor. É uma novidade. E é interessante como eles entenderam a Escritura, mas não reconheceram ainda Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus no gesto do convívio. Não foi na elaboração teológica, não foi na viagem de Moisés, não foi nada disso. Foi no gesto, foi no modo, foi na coisa do dia a dia, foi no toque, foi no partir do pão, foi na dramatização verdadeira da existência, foi nesse sentar na mesa. Quando Jesus deixa de ser apenas uma documentação escriturística, que pode ser agora fruto de um entendimento e de uma percepção, e passa a ser quem come na tua mesa, quem você reconhece nos gestos do dia a dia, do cotidiano. Ou seja, eles voltaram ao Jesus do caminho para poderem reconhecer no partir do pão. Eu podia ficar aqui, mas infelizmente não vou ficar. Por que eu estou contando essa história a vocês? Eu vou terminar, vou tentar ser breve. Teria muito para falar, mas eu não quero cansar vocês. Eu estou dizendo isso porque, como eu disse inicialmente, a maioria das pessoas que está aqui, ou que se interessou lá pelo meu site, ficou esses 3, 4 anos indo lá, ou se ajuntou ao caminho da graça quando nós começamos aqui em Brasília, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ou que começou a reunir irmãos e irmãs em suas casas para iniciarem grupos, ou tiveram que fazer decisões e rupturas mais radicais, como é o caso de alguns irmãos, amigos, companheiros aqui de caminhada e de jornada, que infelizmente não fizeram rupturas, mas foram rompidos. Por que a maioria de nós fez essas coisas? Porque a maioria de nós vinha andando de uma Jerusalém de decepções. Porque a maioria de nós vinha sofrendo de um Cristo que tinha morrido, não tinha ressuscitado. Porque a maioria de nós tinha sido ensinada a respeito de um Deus e de um Cristo que não produzia mais romance nenhum no nosso coração, mas só desilusão. Porque a maioria de nós continuava confessando com a boca que era de Jesus, que era de Jesus, que era de Jesus. Mas a estrutura que tinha sido criada durante milênios, tanto sobre Jesus, como sobre o reino de Deus, como acerca da igreja, como acerca de tudo quanto foi a luta e a construção deles, também foi feita conosco. Em não menos tempo, até em mais tempo, e numa intensidade muito maior. E ainda com uma chancela que os judeus não tinham. Os judeus até hoje esperam no Messias. A gente podia ser arrogado de que o nosso já tinha chegado. E que tudo que se dizia acerca dele, a maioria de nós nem checa para saber se ouve de terceiros, é sempre um Cristo de terceira mão. Ou quando lê a Escritura, só lê a Escritura sem nenhum interesse
de saber as circunstancialidades e o nível de provocação, revolucionariedade, intensidade, verdade, visceralidade, que está presente em tudo aí. Vai ficando num estado aonde o Jesus que nos é construído passa a ser o objeto do nosso culto. Ainda que uma banda do nosso ser saiba que tem alguma coisa errada com essa construção e que tem alguma coisa certa sobre a experiência que a gente teve algum dia, alguma hora, de algum partir do pão, onde a gente conheceu um Cristo que não era aquele. Mas aquilo é tão forte que a gente não consegue. Alguns de vocês estão vivendo a situação seguinte, mas antes eu queria começar pela minha, tá bom? Para não falar de ninguém. Aqui não tem vocês, temos nós. Eu conheci a Jesus com a minha consciência, com 18 anos de idade, embora como informação eu já tenha nascido sabendo dele. Quando eu nasci, meu pai, que era um agnóstico, me pegou, depois de dizer para a enfermeira que eu era um cabra feio, a beça, porque ela me pegou e falou assim: olha aqui, doutor Caio, como seu filho é lindo. Aí ele falou: desculpa, eu não sou um pai insincero, eu vou amar esse menino de todo o meu coração, mas tudo que ele não é agora é lindo. Pode até ficar, hoje é feio, né? A enfermeira disse: nunca encontrei um pai como o senhor. Eu disse: talvez só nunca tenha encontrado um pai sincero. Mas naquele mesmo dia, ele me levou lá para um canto do quarto, e ele era agnóstico. E me levantou aos céus e disse: Deus, eu não sei se existe Deus, mas se há algum Deus, eu queria entregar e ofertar esse menino a Deus, se Deus é Deus, se Deus existe. E como ele era muito macho, ele ainda fez o seguinte acréscimo à oração: só te peço que tu não faças dele um sacerdote católico, porque os padres não casam. E eu queria que ele conhecesse o amor de uma mulher. E eu queria que ele conhecesse a alegria de ter filhos. Então, faze dele um pastor, diz ele, que foi o que ele passou pela cabeça. Mal sabia que estava tendo um papo sério com Deus. Então, saber eu sabia. Eu aprendi o Salmo 23 como eu aprendi outras coisas. Tive uma avó que me educou em tudo. Provérbios de Salomão eu tinha que ler todo dia. Um capítulo por dia ela lia. São 31 provérbios, então todo mês ela lia o livro inteiro e a gente tinha que ouvir. Salmos e salmos e salmos. E quando eu aprendi a ler, eu tinha que ler para ela. Imagina. E a chatura dela de querer catequizar você sobre os ídolos, sobre não sei o que, dizer que a minha outra avó estava perdida, porque fazer oração para Maria. Eu dizer: coitadinho, Jesus, tem misericórdia dela, não leva a sério. Não é possível, ela é tão gente boa. Como é que pode? Essa aqui vai pro inferno. Eu cresci assim no meio desses paradigmas estranhos, sabe? Católicos dizendo são os bodes hereges, mas sem coragem de botar no inferno. Católico não tem muita coragem de botar as pessoas no inferno. Como também não tem muita coragem de botar no céu, nem papa. Por isso inventaram o purgatório. Agora, evangélico põe no inferno com uma facilidade, no céu com uma dificuldade enorme, a menos que o cara seja dizimista. Aí lá vou eu crescendo no meio dessa divisão, não sei o que e tal. Depois meu pai se converte. Aí eu tive um surto. Fiquei tão grato a Deus por meu pai ter se convertido, que durante 6 meses eu fui pregador do evangelho com 13 anos de idade. Vocês sabem disso? Está lá escrito naquele livro Confissões, mas a maioria passou batido. Eu tive um surto. Eu fiquei tão grato, porque eu tinha sofrido tanto com ele antes, que eu fiquei tão grato
que um dia eu fiz uma oração de gratidão lá na igreja, na Betânia, e o reverendo Antônio Elias se comoveu e todo mundo chorou, e ele me disse: meu filho, Deus botou uma unção sobre você, que eu não sei o que ele vai fazer de você, mas tem uma unção. E no domingo seguinte me chamou para dar um testemunho que virou uma pregação no culto da noite. Eu tinha 13 anos, daí em diante eu não parei mais de pregar. Igreja metodista, igreja não sei o quê, igreja batista, igreja presbiteriana, e eu pregando, viajei pregando. Mas só que não estava em mim, era uma gratidão pelo meu pai, era uma coisa quase religiosa que eu estava fazendo. Era quase um caminho de Santiago de Compostela adolescente, evangélico. Vou fazer grato. Mas chega uma hora que, se não tiver no teu coração, essa gratidão pelo terceiro passa, e aí, meu Deus, voltou tudo como antes no quartel de Abrantes, como costuma dizer a minha mulher. E aí lá vou eu, não preciso pintar esse quadro, ele já foi para mim mais feio do que ele é hoje. Teve um tempo que eu descrevia como se fosse uma coisa infernal, hoje eu descrevo como circunstancialidades de uma alma que, sendo daquele jeito, ia acabar vivendo o que viveu. E aí encontrei Jesus aos 18 anos. Me apaixonei pela pessoa dele, pelo Evangelho. A igreja não me dizia nada, coisa nenhuma. Para ser franco, a minha dificuldade de ir para a igreja, vocês não imaginam. Eu fui assim em fidelidade a Jesus para a igreja. Porque Deus sabe que eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, eu não gosto desse negócio. Essa meteção de gente se meter na vida dos outros, todo mundo. Um pessoal que se veste mal pra caramba. Não tem nenhum senso estético, porque se uma coisa for bonita, eles usam a feia só porque você é bonita do mundo. Então, aí como a pessoa gostou, ela não pode ser vaidosa, aí ela tem que se sujeitar à antítese daquilo, para se mortificar. E se for do atimonia, aí é que ela vai ficar esquisita mesmo, né? Para matar o bicho mesmo. Ou se for numa outra denominação, mais ascética, aí o problema já não é nem isso, não pode mostrar nada. Não pode tirar nada. Não pode botar nada, só pode cobrir tudo. Aí como é que um cara que tinha crescido como eu cresci, no meio das pessoas que eram minhas amigas, eu fui modelo de moda um tempo, me vesti uns 2 anos só desfilando. Gostava do que era bonito, gostava de pôr música, gostava de gente interessante, gostava de música legal, gostava de papos bons, e de repente você cai de paraquedas no meio de gente, de uns malucos, que no dia que eu me converti eu fiquei na dúvida quem era o doido. Porque eu sentei ao lado de um cara fortão, no mezanino da Assembleia, que estava com a criança do lado. E aí ele dava uns gritos, suado, aquele calor amazônico, aquela sauna. Aí ele dava uns gritos, o pregador dizia qualquer coisa lá, não importava se fosse de Deus ou do diabo, o cara queria gritar mesmo. Então, você vai pro inferno, ele aleluia! Não acontece geralmente, né? Aí o cara de vez em quando dava aquele grito, aleluia! Mas aí a criança, aí ele sacudia a criança chorava, ele sacudia. E eu muito doido. Não é que eu tinha lá fumado umas coisas? Muitas. Mas olhei para o lado e falei: eu estou muito mais inteiro, perceptivo, sensível. Eu tinha tirado essa criança, ficado calmo, não sei o quê. E eu que sou maluco. Então, eu tinha conhecido Jesus já nessa estranheza. Foi uma barra. Esse negócio da travessia cultural. Porque o Jesus que eu tinha amado parecia muito com alguns amigos meus, se fossem santos puros, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu conheci muito hippie, gente muito mais boa do que muito crente. Conheci muito doido, infinitamente melhor do que os melhores crentes que eu já conheci.
mais humanos, mais solidários, mais tudo, mais dispostos, mais largados, mais despojados, mais tudo. Pareciam mais com aqueles caras malucos do Evangelho do que com os crentes. Os crentes me pareciam com qualquer coisa. Um Rotary de mau gosto, por exemplo. Um Lions brega. Qualquer coisa. O bom sucesso de mau gosto lá, no pior fase do time. Qualquer coisa. Eu digo, mas meu Deus, será que para ser crente eu vou ter que fazer essa viagem inteira? A única coisa que eu consegui conservar foi a barba. E olha lá, que eu ouvi de barbaridades por causa da minha barbinha, você não tem ideia. Só parava quando eu pregava, e às vezes a mulher do cara se convertia, ele não podia mais dizer nada, né? Porque ia falar contra a minha barba, a mulher dele ia sair da fé. Ou seja, a evidência do poder de Deus foi calando a boca dos idiotas. Agora, eu, da minha parte, como menino, tirei tudo que eu podia. Cortei meu cabelo, troquei de roupa, vesti o que eu não gostava, vestia cimidão, tudo porcaria. Eu saía e dizia, Jesus, é para a glória do teu nome, mas eu não vou. Inventei até uma interpretação para aquela parábola lá, quando se diz que o homem andando no campo e encontrou um tesouro no campo, e ficou caladinho, não disse nada para ninguém, foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, só porque o tesouro varia milhões de vezes mais do que o preço do lote. Falei, foi o que aconteceu comigo. Encontrei Jesus de graça, é o tesouro dos tesouros. Agora, o preço que eu tenho a pagar é ser membro da igreja. Esse é meu lote. Eu vou. Estou falando a verdade e não minto, e Deus é meu juiz, eu sou um flagrante diante dele. Tinha vergonha de certas coisas, tinha vergonha de levar a Bíblia para certos lugares inadequados. Não deixava de pregar em lugar nenhum, mas eu achava que carregar a Bíblia para aquele lugar era feio. Não era feio falar a palavra, mas era horrível levar a Bíblia. Até para falar a palavra era melhor não levar a Bíblia. Mas lá tinha que ir. Rapaz, eu quero, pelo amor de Deus, muito massacre, que ia desde essas coisas mínimas. Estupidez em cima de estupidez, que você tem que ouvir, que vão ouvir, mas é meu irmão, Senhor Jesus, eu que sou um pecador, não presto, me perdoa, fiquei viciado nessas drogas, tira isso de mim, eu quero achar tudo isso bonito, eu quero gostar dessas cantoras, eu preciso, Senhor. Eu passei, olha, horrores. Eu me lembro de um dia que eu tive que marchar com aquele 1,5 milhão de evangélicos, 1 milhão daquele celebrando Deus com o planeta Terra. Eu nunca tinha aceitado. Ticiane e João estão aqui para lembrar o que eu fazia no Rio de Janeiro, além de nada. Eu detestava, só tinha bandido, tudo que ali era um bando de mafioso, tinha gente que até mandava matar. Eu não queria papo com aqueles caras. Pregava no Brasil inteiro, menos no Rio durante anos. Comecei a fazer alguma coisa no Rio, o Ticiano já nem mais estava lá, já foi na década de 90, porque antes, se fosse do Rio, a ordem era não quero nada comigo. Aí de repente eu me vejo em 92 andando com um monte de gente, alguns gente boa, outros mafiosos brabos, de braços dados ali puxando aquele 1 milhão e não sei o que lá para a Ceilândia. A Adriana estava lá, a gente ainda não se tinha encontrado, ela estava bem pertinho, perto da Edivaldo, perto da moçada toda lá, ninguém se viu. Você vê como é que é, né? Enquanto a gente não se encontra, a gente nunca se vê. Embora esteja do lado. E aí, estava lá e eu de braço dados com aquilo, e uma agonia. E eu indo ali, não era porque eu era melhor do que ninguém, não, porque eu sabia que não era. Era só dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha alma? O que eu estou fazendo com a minha alma? Eu não creio nisso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é um show desses caras. As intenções eu sei quais são, vão usar, vão manipular, vai ser isso, vai ser aquilo. Por que eu estou aqui?
só porque eles se dizem evangélicos, eu também me digo evangélico, mas o que eles dizem que é evangelho, para mim é anti-evangelho, o que eu digo que é evangelho, eles dizem que é anti-evangelho. E o que eu estou fazendo aqui? Uma agonia horrível. Mas voltando. Então era só Jesus no início, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e prega a palavra, apesar daquele conflito com a igreja. Chegou a um ponto que eu tive que começar uma coisa nova, diferente, que eu não aguentava mais aquilo. Aí levei hippie lá para casa, a casa se encheu de maluco, um monte se converteu, mamãe foi uma santa tolerando aquilo, e papai se sentava igual um Buda lá do lado deles, e horas de evangelização. Até um cara que tinha sido homicida de uma menina aqui em Brasília, num escândalo, há uns 20 e tantos anos, ou 30 anos atrás, eu abriguei no meu quarto lá em Manaus. Era demônio o dia inteiro, processo o dia inteiro, era essa vida do evangelho o dia inteiro. Aí eu mudo de lá para o Rio. E as primeiras mudanças começam a surgir dentro de mim. Sutis. Em Manaus, era só eu e Jesus. Aí no Rio, eu, Jesus e os evangélicos, que diziam para todo lado que como era possível que num jovem de 26 anos habitasse tanta sabedoria, e que queriam me ouvir de tudo que é lado. Aí eu digo, quem sabe Deus quer que eu ensine a palavra para esse povo todo, para os pastores. Aí você vai, tudo muito sutil. Aí você começa a dedicar a sua vida a eles. João Bezerra ficou quase 3 anos em Portugal, só para organizar congressos e cruzadas, não sei o que, para pastores. Tiziane viajou aí o Brasil inteiro cuidando de coisas assim, e outros, muitos. Vamos, qual era a nossa estratégia? Evangelização, treinamento de pastores e líderes e obras de natureza social e solidária. Era o voto do compromisso. Aí os anos vão passando, tudo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aumentando. E aí você vira unanimidade nacional. Tinha gente já discutindo se quem estava certo era Paulo ou era eu, nas escolas dominicais. Tinha gente saindo no tapa lá, não, era um pouco Caio disse isso, é isso. E eu me relativizando, quanto mais me relativizava, mais eles me absolutizavam. É uma necessidade de ter um ídolo, que é uma coisa horrorosa. O cara tem que virar ídolo. E se disser que não é, eles dizem, como ele é santo, é tão santo que diz que não é. Aí te idolatrificam de novo, idolatram. Não tem saída, quando a mente é pagã, até Jesus vira ídolo. Aí eu estou lá, mas nesse ponto, já estou numa outra fase. Quando a década de 70 rolou, era eu, Jesus e a palavra. A década de 80, pregando a palavra para todo mundo, treinando pastores e líderes, pregando em cruzadas para ajudar a igreja a crescer e ver se fomentava um espírito de unidade entre os pastores. São os seres mais desunidos da terra. Eles brigam pau a pau com o pessoal muçulmano. Pau a pau. Né? Que não tem um carro bomba, mas tem a língua bomba. Venenosa, mortífera, peçonhenta. Aí 80 foi essa coisa. Aí 90, eu, que era um homem público entre os evangélicos, virei um homem público também para o país inteiro. Aí você já tem Jesus, a igreja, aí já era presidente da EVB e tinha representação da imagem da igreja evangélica junto à sociedade, porque era só porcaria. E aí surgiu a presunção de que uma cara, ou de que algumas, pudessem representar aquela coisa que era um horror. E todo mundo tinha vergonha de ser aquilo,
E não tinha coragem de deixar de ser. Aí inventamos a EVB. Aí lá era eu, na EVB. A minha vida pessoal era muito mais ativa de mídia secular do que a EVB, por isso era mídia todo dia, todo mundo, toda coisa. Já tinha agora o Brasil. Reserva moral do Brasil, reserva ética do Brasil, reserva mental do Brasil, tudo que é reserva do Brasil. Convites de tudo que é tipo. Acesso aonde você quisesse. Tapete vermelho aonde passasse. Jesus tinha ido embora? Não. Mas fazia parte de uma equação agora. De uma soma. No meu coração eu jamais admitiria. Porque se você me perguntasse, era tudo para Jesus, e de fato era tudo para Jesus, só que chega um ponto que o tudo para Jesus vira um hábito tão grande, que é só tudo, mas não tem mais nada de Jesus. Tudo de bom para os outros, tudo de bom para todos, mas... Aí quando foi chegando aí pela década de 90, eu comecei a sentir uma angústia insuportável, olhar para trás, para aquele garoto de 18 anos, que jejuava e orava e pregava e só pensava em Jesus e no reino de Deus e na transformação do coração humano e na verdade do Evangelho e na seriedade de Deus. E fui olhando para aquela organização de 500 empregados com carteira assinada, militantes subcontratados, coisa para tudo que é lado, mídia, de um estrango. Foi me dando um pânico, e eu comecei a ver e digo, poxa, quando não tinha nada disso, todo dia eu falava de Jesus para dezenas de pessoas com a minha própria boquinha. Quando eu não tinha nada disso, eu tinha chance todo dia de botar a mão na cabeça de gente real e orar por elas todos os dias. Quando eu não tinha nada disso, a minha relação com Deus, com a vida, com a palavra, comigo mesmo, era infinitamente mais profunda do que depois dessa glória toda maldita. E aí isso é tão sutil. Vai virando uma estrutura, uma potestade, quase um ente com vida própria, que no meu coração eu posso lhes dizer com toda a convicção que ninguém jamais chegou quebrado, arrebentado e saiu mais humilhado ou pisado da minha consciência o tempo todo, desde que eu conheci o Evangelho, é de que se a cana está quebrada, a gente não quebra mais. Se a torcida está fumegante, quase acabando, a gente ajuda a acender e não apagar. Mas do ponto de vista da visão global, fui ficando extremamente pragmático, objetivo, executivo, e vai. E aí, aquele sonho lá de trás, ainda puro, que já não era mais o primeiro era só pregar o Evangelho simples de Jesus para o maior número possível de pessoas. O segundo era ver se a gente ajudava as pessoas a entenderem o Evangelho para a igreja se desadoecer e se tornar sal da terra e luz do mundo, mas a gente ainda sonhava que isso podia acontecer dentro do ambiente chamado evangélico. E foi assim para mim durante mais de 25 anos. Até o dia em que no meu coração algo morreu. E que eu cheguei e falei, Senhor, eu tenho que ser honesto, eu não acredito mais que isso tenha jeito. E eu não aguento mais dar minha vida por isso. Eu não aguento mais ficar longe dos meus filhos por isso. Eu não aguento mais negar o que eu acho justo, válido, lícito, conveniente, humano, gostar só por causa disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento
ficar pregando com o evangelho alguma coisa e ter que passar a tarde numa reunião com gente que eu sei que rouba, que manda bater, que usurpa, que não sei o quê, só porque o cara chega e diz, eu sou o bispo fulano de tal, e vem com uma conversa que você tem que ouvir, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, vou morrer aqui dentro. Só não sabia como sair. E humanamente falando para mim, eu não via saída. E eu não sei que caminhos Deus usou, se foram aqueles diretos, daquela soberania direta, ou aquele que a soberania viaja pelo teu inconsciente para fazer você viver o processo inteiro. Mas tinha que acontecer o que aconteceu para eu poder pular fora daquele mundo que não era meu. E pelo qual não tenho nada para dar, não tenho uma alma mais para dar, não tenho uma lágrima para chorar, não tenho uma emoção para entregar. Agora preste atenção, porque eu concluo em 10 minutos. Por que eu estou contando essa história? Por uma razão. É que essa coisa foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ocupou 1 década e meia da minha existência, gradual e paulatinamente crescendo, ocupando teu tempo, tua energia, teus pensamentos, tuas reuniões, tuas preocupações, tudo que você fazia em volta disso, ainda que você esteja orando, dizendo, Deus abençoe, mas a coisa em si é uma coisa em si. E como qualquer coisa em si, vai coisificando você, se você vive só para ela. Ainda que você vive em nome de Jesus o dia inteiro para ela. Mas ela vai matar você. Quando chegou na década de 90, aí por 93, 94, meu coração cansou. E eu pedi a Deus para me tirar daquilo. Não fosse como fosse, eu queria sair daquela história. E eu experimentei um sentimento, que é o que eu quero contar a vocês, parecido com o que aconteceu com o de todo mundo aqui, com o que está acontecendo com a maioria dos pastores ainda sérios na chamada igreja evangélica, que estão todos deprimidos, sem saber para onde vão, desromanceados, desapaixonados. E quem não está desapaixonado, não está também apaixonado, só está pulando muito, pulando e pulando e fazendo festa. Mas não tem ninguém com paixão. Nós não temos um déficit de paixão, não é morte de paixão, por Deus. Business as usual foi o que tomou conta, e vem tomando há muito tempo. Então, o que aconteceu é que naquele período me bateu um desromanceamento absoluto pela igreja evangélica. Parece que tudo que eu tinha sonhado, crido, esperado, desejado, me entregue por aquilo, reprimido, supresso, exorcizado, banido sem razão de ser, todo aquele negócio voltou num refluxo poderoso, e eu olhei para aquilo e me deu asco, porque não parecia com Jesus, negava Jesus, era anti-evangelho, vivia de aparências e de imagens, aquela coisa, só de cargos, funções, interesses. O melhor era invejoso e o pior era homicida. Ai, vai dando um cansaço, um cansaço, um cansaço. E eu experimentei no meu coração a síndrome desses homens de Emaús. Quando, apesar de conhecer Jesus, de andar com Ele, de amá-lo, e de, para mim, diferentemente deles, porque eu sou de uma geração bem posterior a deles, com uma outra consciência e entendimento, mas para mim tinha sobrado só a minha relação com Jesus, mas já não mais nenhuma energia para fazer mais nada com aquelas pessoas.
Só que a desconstrução romântica do sonho de que aquilo podia se converter de fato em igreja, em povo de Deus, em gente boa de Deus, em gente da misericórdia, em reino de Deus, em sal da terra e luz do mundo, quando se desfez, não encontrou em mim um momento existencial no qual o espigão da essencialidade do vínculo mais íntimo com Jesus estivesse vital. Eu fui me dando tanto para aquela coisa, que aquela coisa foi crescendo, e o que era âmago, essencial, foi afinando ali dentro. Eu já disse algumas vezes que eu fiz saques e saques e saques do meu futuro, do meu passado, para poder viver aqueles presentes todos. A dureza é que você chegou aqui e eu não me esqueci de onde eu comecei. Experimentando essa coisa. Alguns de vocês chegaram lá pelo site, ou encontraram um amigo, ou alguma coisa, mas nesse espírito do não aguento mais. Jesus para mim só em casa. Para mim não dá mais para ir. Eu devo crer em Jesus, mas quem sabe eu sou um herege. Porque o que eu leio do Evangelho não parece nada com o que esse pessoal diz, mas como eles são a maioria, vai ver que eu é que estou errado. Mas a desesperança total. Ocaso. E para completar, a gente ainda está vivendo numa era que é chamada de pós-cristã. Porque na Europa o cristianismo acabou. Acabou. Quem ainda se diz cristão, se diz por uma questão que mistura cultura com etnicidade e outras coisas mais, mas não tem nada a ver com o coração, não. O cristianismo está morrendo na Europa, o fundamentalista ainda vive em parte dos Estados Unidos, mas vai sumir. E ainda tem essa nostalgia de Emaús, de uma coisa que a gente sonhou. Nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel, que haveria de converter a igreja, que haveria de fazer esse povo se enxergar, que haveria isso tudo. Tudo. Mas não houve nada disso. E aí a gente vai para casa, chorando. No nosso caso, sem conseguir dizer que ele não é quem ele é, porque ele já ressuscitou e a gente creu e a gente sabe. Mas com um sentimento estranho. Ou de que ninguém quis, ou de quem ninguém quer, ou então de que a coisa é impraticável. Ou me digam se não foi nesse estado espiritual e existencial que a maioria de nós esteve ou está. Nesses dias, o nosso processo aqui vai ser esse, minha gente, de desmontar esse Messias falso da religião, essa construção fadada a não dar certo mesmo, que quer organizar a queda, que lida com o planeta como se fosse um lugar ideal e não é, que vive como avestruz, com a cabeça no buraco, enquanto em cima o chumbo corre solto, mas como ela é alienada, faz de conta de que nada está acontecendo. E sobretudo com essa falta de esperança que se abateu sobre nós. Porque a maioria está aqui se sentindo parte de uma minoria. O que essas andorinhas aqui vão fazer de verão onde? Nem com verão a gente ajuda a fazer verão, nós somos tão poucos. Mas basta dois, um chamado Cleopas e um outro sem nome, encontrarem com ele, ter o entendimento aberto para compreender as Escrituras e no partir do pão, no gesto do amor,
discernirem a presença dele, e o mundo não aguenta 2 doidos, nem 3 doidos, nem 4 doidos, nem 5 doidos, especialmente as doidas, que são muito mais apaixonadas do que a maioria dos doidos. Agora, esse é um trabalho que a gente vai fazer juntos e que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão, porque no domingo a gente vai voltar para casa, é num outro espírito. O espírito no qual nós vamos voltar em nome de Jesus não é mais esse de nós esperávamos, não deu, acabou o pessimismo aqui. Agora começou a santa ironia. A pergunta de Jesus para você é: quais? Qual é o teu papo? Você vai me contar que história? Daqui para frente, meu filho, falo eu. Vou abrir o teu entendimento para você entender as Escrituras. E você vai me conhecer nesses gestos da misericórdia, do amor e da graça todo dia. E os teus olhos vão se abrir. E aí, ele se apresenta a eles todos. Depois que os dois tinham contado a história de que o haviam visto. E ele só... Olha o machismo, né? Até na hora da ressurreição, o machismo humano é uma desgraça. Eu incluído no meio. Na hora da ressurreição, o machismo é uma desgraça. Até lá, você vê que a relatividade da pessoa humana acontece até na divulgação da absolutização da vitória divina. Porque, olha a diferença do... É bem verdade que algumas mulheres estiveram no sepulcro, as quais disseram terem tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns de nós foram e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram. Aí chegam esses dois, contam essa história e eles dizem: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Porque com Simão parece que vale tudo. Um pescador acostumado na realidade da vida não vai contar a história, se bem que pescador conta história dessa. Mas porque apareceu a Simão, ressuscitou. Porque apareceu a Maria, é uma versão. Aí Jesus aparece a eles todos e diz: olhem aqui para mim, peguem em mim. Eles não acreditavam que era o Senhor. Primeiro por causa da alegria. Porque a alegria também gera um estado de incredulidade, né? O cara diz: não é possível, estão me enganando outra vez. Que é um sentimento que pode estar batendo no coração de alguns aqui. Eu estou aqui, com um pé lá na frente e outro lá atrás. Ah, foi da Renascer, agora já é a igreja restauradora que saiu de lá. Aí já foi de não sei o quê, já foi do não sei o quê, já foi do Sara, já foi do cura, já foi do adoece, já foi de não sei o quê, já foi presbiteriano, já foi batista, já foi da tia não sei quem, já foi do profeta não sei quem. O cara já chega... Aí Jesus chega, e aí o cara encontra com aquilo e é bom demais. É tão bom que ele diz: eu não acredito nisso, não estou me enganando de novo, é historinha, chega, não vou acreditar, para de besteira, volta ao mundo real, teu negócio é dentro do cristianismo, é ali dentro, a estrada não é estreita não, ela é impossível. Compra o teu lote, aguenta a barra, segura firme, e quando não estiverem olhando, dá uma puladinha de cerca de vez em quando, mas não seja bobo. Volta, se arrepende, faz, não sei o quê, e aí o cara vai. Crente que é crente. Aí vem, depois da desilusão, chega essa alegria, alguns não querem nem crer. Aí Jesus diz: olha as minhas mãos, meus pés, vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E o texto diz: e por não acreditarem eles ainda, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Que não era mais possível, né? O fantasma ia ter que botar para dentro uma tilápia do Mar da Galileia desse tamanho,
com um favo de mel e tomar outras coisas. Como Lucas diz que ele comeu e bebeu com eles durante 40 dias depois que ressuscitou de outros mortos. Então foi uma ingestão da pesada. Ele simplificou. Vou resumir essa questão, ao invés de propor uma questão teológica. Se estivesse presente ali um teólogo, eles iam discutir sobre as possibilidades metafísicas da ressurreição ser, enfim, uma possibilidade histórica. Jesus não é assim. Tem o que comer? Aí deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. E os caras foram vendo o bicho entrar e sumir. Entrar e sumir. Só podia estar em digestão. É interessante como certas questões teológicas são resolvidas com uma comida de pão. Nesse texto tudo se resolve, as piores crises se resolvem numa sentada e uma comida de pão. Não na discussão, mas em gestos. E aí ele disse aos seus discípulos: eis que farei vir sobre vós a promessa do Pai. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar arrependimento, mudança de mente a todas as nações. E o interessante é que em momento algum ele disse: ide e abri igrejas em todas as cidades. Mas ele só disse: ide e fazei discípulos. Era uma coisa de manufatura, de individuação, de consciência em Deus. Porque onde quer que surja um ser humano com essa consciência, ali tem uma igreja. Se tiverem 2, tem uma igreja. Se tiverem 1 bilhão, tem uma igreja. O resto a gente encontra porque é gostoso. Mas não é porque se não encontrar, a gente vai para o inferno. Isso é mentira que acabou para sempre. Então hoje, pega todo e ajunta, faz a viagem da tua jornada até aqui. Vê como é que está teu coração, quais foram as desilusões, as tristezas, os desromanceamentos, os cansaços, as incredulidades que se instalaram, os véus que se puseram, as dicotomias que se estabeleceram, o evangelho que você crê de um lado, o outro que é uma construção humana de um outro, que você não sabe se fica com um, se fica com outro, essa agonia inteira, essa sensação de que, quem sabe, o evangelho tenha se frustrado na sua vida. E esse desânimo que transforma, assim, Jesus em nosso amor mais nostálgico e nossa saudade mais incurável, mas não o Deus da nossa vida. Olha para isso tudo e fica sabendo que Ele está olhando para essa história inteira que está em volta de nós e está nos dizendo: olha, tudo que vocês têm a dizer, podem me poupar. Quais? Vocês não viram nada, não têm a menor ideia do que vai acontecer. Essa é minha certeza em nome de Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Que eu não tenho nenhuma vontade de movimento humano nenhum, eu só quero que for sopro do Espírito de Deus. Agora, pense nisso tudo, porque a gente é convidado a celebrar a alegria dessa ressurreição na nossa geração. E o Cristo das construções rabínicas, ou teológicas, ou falsificadas, das falsas esperanças de reino político de Deus, de reino geográfico de Deus, de domínio de Cristo na terra, de poder da igreja, toda essa coisa que estava na cabeça deles e que está na nossa vai sair. E a gente vai retomar a alegria de que o reino de Deus está sendo feito dentro de cada um de nós. E nós vamos viver a alegria de conhecer Jesus em todo o partir do pão. E ter o entendimento aberto cada dia para saber que nele tudo está consumado. E é por isso que a gente pode ir para ele com Emaús e voltar correndo para Jerusalém para contar para todo mundo que o Senhor ressuscitou. Mesmo. E é isso que nós vamos fazer. Essa é a simplicidade do que eu queria lhe dizer. No